Oi, galera, tudo bem? Então, bem-vindos aí ao segundo bimestre. Então, no final do nosso primeiro bimestre, a gente conversou sobre a ADFC, mas ficamos apenas na parte teórica. Então, agora, nesse segundo bimestre, nós vamos, de fato, desenvolver a ADFC no modelo indireto e no modelo direto. Então, inicialmente, ou seja, hoje e ainda na semana que vem, nós vamos tratar o modelo direto. Depois nós passaremos aí para o modelo indireto, que é um modelo um pouco mais elaborado e é o modelo que é aceito pelo fisco. Então, nós que somos contadores responsáveis de empresa, contadores que trabalham no escritório de contabilidade, né, responsáveis por mais de uma empresa, nós temos a obrigação de elaborar a DFC, tá? Então, a DFC aí, ela tem dois métodos. E hoje nós vamos iniciar com o método direto, beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês. O material já está todo postado no Classroom, tá? O material e as atividades. Deixa eu achar aqui. Espera aí que eu vou abrir aqui primeiro. Uma leve travadinha aqui no meu note, mas tá tudo bem. Deixa eu fechar essa aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Isso, deu certo agora, pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos falar aí do método direto. Então, como a gente já conversou aí no início da aula, o nosso método direto, ele não é aceito pelo fisco. Ele não é aceito pelo fisco porque é um método que nós comumente utilizamos dentro da nossa empresa para fazer aí a análise de entradas e saídas de dinheiro do nosso caixa. Então, é o fluxo de caixa que nós utilizamos diariamente aí na nossa empresa. Então, vamos supor lá que hoje eu inicio as atividades da minha empresa. Hoje, eu estou iniciando as atividades da minha empresa com R$1.000 de caixa. Então, eu vou colocar lá em cima em saldos, né? Que é o saldo no qual eu inicio o meu dia, R$1.000. Tudo que for ocorrendo, entradas, ou seja, entrou dinheiro na minha empresa ou saídas, né? Eu paguei aí alguma coisa, investimentos, financiamentos, fornecedores, enfim, vai saindo. No final, eu vou ter um saldo ou positivo ou negativo que vai passar para o dia seguinte. E assim eu vou fazendo. Então, trata-se do método de DFC que nós chamamos de gerencial, ou seja, ele é utilizado apenas para dentro da empresa e para tomada de decisão interna, tá? Então, aqui eu coloco que é um instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho direto para dentro da empresa, para os usuários internos da organização, tá? Então, sempre que a gente falar do modelo indireto, do modelo direto da DFC, nós sempre vamos remeter ao modelo que tem muita informação, tá? Ele tem mais informação do que o modelo da DFC indireto. O modelo da DFC indireto, ele faz uma composição, ele seca mais as informações, traz apenas
né, tipo, contas mais reduzidas, vamos dizer assim. Já o modelo direto, ele traz todas as informações, saldos anteriores de fornecedor, saldo anteriores de caixa, saldo de entrada de caixa de determinado dia, saldo de saída de caixa de determinado dia. Então, ele tem uma informação mais detalhada. E ele é nesse modelo aqui, tá? Então, um modelo feito no Excel, esse aqui que eu trouxe para vocês, que geralmente aí quando eu tenho clientes que não tem programas, que não abordam muito a necessidade de um programa muito grande na empresa deles, salão de beleza, uma lanchonete menorzinha, bar, enfim, aí eu disponibilizo esse tipo de fluxo de caixa para eles fazerem o controle de entrada e saídas né, de mês ou do dia. Então, esse aqui que eu trouxe para vocês, ele é mensal, tá? Então, é um tipo de fluxo de caixa? Ele é. Geralmente, nas empresas, a gente pede para que eles desenvolvam, para fins gerenciais, para fins internos, um fluxo de caixa diário, para nós sabermos a entrada e saída de dias. Por que um fluxo de caixa, uma demonstração de fluxo de caixa no modelo direto é importante para uma empresa, gerencialmente para uma empresa, especialmente diária? Para que a gente saiba, fazendo uma análise aí horizontal desse mês, né, dessa demonstração contábil durante o mês, nós consigamos entender quais foram os nossos maior fluxo de saída de caixa, ou seja, pagamento, quais foram os dias. Ah, foi do dia 1º ao dia 5, maior fluxo de pagamento. E o maior fluxo de recebimento foi do dia 15 ao dia 25, maior fluxo de pagamento. Aí, como a maioria dos nossos clientes não pagam sempre até o dia 1º ou até o dia 5, porque eles recebem sempre no 5º dia útil, né? A maioria, aí 90% dos nossos clientes. Então, eu já sei que do dia 15 ao dia 25, 30% do meu recebimento eu preciso guardar para fazer a quitação das minhas obrigações entre o dia 1º e o dia 5, que são dias que eu quase não recebo. Então, essa que é a importância do fluxo de caixa do modelo direto. Ele dá esse tipo de informação mais detalhada do que um modelo indireto que nós vamos ver depois, sequentemente a esse modelo. Então, esse modelo, ele dá mais informações. O modelo indireto, nós vamos ver mais para frente, que ele dá informações de, durante um período, um ano, quanto foi que saiu, quanto foi que entrou de fluxo de caixa operacional, quanto foi que saiu, quanto foi que entrou de fluxo de caixa do financiamento e a mesma coisa de investimento. Aqui não, como eu falei para vocês, como eu dei o exemplo, ele vai mostrar para a gente uma maior proporção, um maior detalhamento aí em relação a dias, meses, o que vem entrando de custos que não precisa. Então, o bom é que tudo que a gente for fazer, nós detalharmos aqui do lado, né, nas contas, do que é. Então, esse aqui que eu trouxe para vocês tirarem como base e utilizarem na empresa que vocês trabalham, se não utilizarem para desenvolver para empresa de conhecidos, enfim. Esse aqui é o método direto de uma loja de acessórios de uma amiga minha, tá? Que eu desenvolvi para ela, assim, bem básico. E esse aqui, ele é mensal, porque a gente queria ter uma noção de gastos dessa empresa durante o mês, bem no início da assessoria que eu dei para ela. Então, aqui eu fiz previsto e realizado. Isso é muito legal, pessoal, porque vocês já devem ter visto aí em análise, não sei se vocês já tiveram essa disciplina, mas acredito que sim. Em análise das demonstrações contábeis, o quanto é importante, controladoria também, acredito que vocês já devem ter tido, gerencial, o quanto é importante nós fazermos orçamentos e planejamentos, tá? Então, qual é a base de um orçamento e de um planejamento? Nós desenharmos o que é o nosso previsto para aquele mês, tanto para receber quanto a pagar, né? Então, tanto os nossos recebimentos, receitas, quanto nossas obrigações a pagar. Então, aqui a gente faz, ó, receita de acessórios. Nesse caso aqui, se vocês podem ver que a minha amiga, ela tinha, né, até então, bem mais receitas de acessórios do que de roupa. Ela estava iniciando com roupas. Então, aqui ela fez um previsto bem pé no chão, um orçamento bem pé no chão mesmo, do que ela mais ou menos vinha faturando mensalmente. E aqui nós fizemos todo um previsto também de informações de gastos fixos e de gastos variáveis, tá? Ambos. Aí aqui, ó, nós ainda, gente, vale colocar aqui
outras situações, alguma manutenção, algum serviço improvável, né, que possa vir a acontecer, que não está previsto, mas que pode vir a acontecer. Então, sempre jogar uns R$ 500 aí, né, dependendo o que for, para serviços de imediato que nós não esperávamos, gastos de imediato que nós não esperávamos, então aí como algo imprevisto, beleza? Então, esse aqui é um método direto, tá bom? Então, nós vamos ver de que forma que o CPC, ele nos embasa esse método direto. Aí, aqui eu trouxe para vocês que no método direto, nós utilizamos uma espécie de equação para desenvolver os nossos cálculos dos nossos fluxos de caixa operacional, de financiamento e também de investimento. Então, eu coloco aqui, ó, para elaborar o fluxo de caixa no modelo direto, vamos utilizar uma espécie de equação que envolve o saldo inicial mais a entrada menos a saída igual saldo final das contas. Então, agora vocês peguem aí um papel e uma caneta para vocês anotarem isso que eu vou falar para vocês, que o desenvolvimento dos cálculos, o desenvolvimento da atividade vai ficar sempre mais fácil, tá? Então, anotem aí que quando a gente falar em saldo inicial, nós vamos utilizar a primeira coluna, ou seja, um ano do nosso balanço patrimonial. Então, como assim, prof? Não estou te entendendo. Então, sempre que nós fizermos uma DFC, nós vamos ter sempre duas informações juntas. Que vai ser o nosso balanço, tá? Toda vez que nós fizermos uma DFC no método direto, nós vamos ter um balanço e também vamos ter uma DRE. Duas coisas. Lá, quando a gente fala na equação, que vai ser utilizada para todos os tipos de conta, tá? Para elaborar a nossa DFC no modelo direto, nós vamos ter sempre um balanço patrimonial comparativo, tá? Com o ano, primeiro X1 e depois o ano subsequente X2. Geralmente, nós vamos querer saber sempre informações sobre X2, que nós vamos estar em comparação com X1, tá? Então, vejam aqui. Saldo inicial. O saldo inicial vai ser o saldo inicial do ano de X1, de X2, desculpa, que é sempre o final de X1. Então, vamos dizer aqui que seja clientes. O saldo inicial de X2 é 110 mil, que foi fechado no dia 31/12 de X1. Vocês estão entendendo isso, né? Que o saldo inicial é sempre aquele que foi fechado, é o valor que é puxado do ano anterior, né? No 31/12 do ano final. Então, aqui é o saldo inicial. Sempre nós vamos utilizar esse valor aqui do ano de 31, do dia de 31/12 de X1. Então, saldo inicial. Esse aqui é o saldo inicial da conta. Mais as entradas. As entradas, nós sabemos por meio da DRE. Tá? Então, o que é a entrada de clientes aqui? Entrada de clientes nada mais é do que a nossa receita bruta. Tá? Então, em X1, 31/12 de X1, nós temos 900 mil de entrada. E o nosso saldo final, ou então as nossas saídas aqui, ó, conforme a nossa equação, é o saldo final, vamos dizer assim, do ano de X2, 140 mil reais. Aí, com base nisso, nós vamos fazer saldo inicial mais entradas menos saída. Igual aqui nós teremos o valor recebido de clientes em, por exemplo, X2, desculpa. Ou então o valor pago ao fornecedor em X2. Ou então o valor de estoque em X2. Então, sempre referente ao último ano, né? O ano comparado, que nós vamos fazer a comparação com o X1. Então, sempre, pessoal, essa vai ser a equação base, sempre vamos utilizá-la, tá bom? Para calcular aí a nossa DFC no modelo direto. Então, eu desenvolvi ela para ficar bem fácil assim o entendimento. Então, aqui, ó, eu trouxe ainda aqui grifado para vocês verem que, de modo geral, então, como eu expliquei para vocês, os saldos iniciais e os finais, que nós chamamos aqui de saída, nós vamos sempre extrair do balanço patrimonial, lá na conta que nós estivermos analisando. E as entradas vão ser sempre extraídas da nossa DRE, beleza? Então,
essa equação aqui, vocês podem marcar e levar para a vida de vocês. Nós vamos fazer para estoque, nós vamos fazer para clientes a receber, nós vamos fazer para imposto, para dividendos a pagar, para impostos a pagar, enfim, a salários a pagar, despesas administrativas, enfim, tudo aquilo que tiver movimentação, né, com o caixa, nós vamos utilizar essa equação, beleza? Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro que a gente vai fazer algumas juntas, tá bom? Aí aqui, então, eu trouxe as demonstrações que nós vamos utilizar para calcular o nosso modelo aí direto, nosso método direto. E daí aqui eu trago para vocês algumas informações. Então, como eu falei, o cálculo que nós vamos sempre fazer, tanto faz se for em clientes, se for em despesas administrativas, se for impostos pagos, se for fornecedores pagos, se for salários pagos, se for dividendos pagos, vai ser sempre esse saldo aqui. Claro que aqui está indicando que é clientes, né? Mas se for dividendos, vai ser dividendos. Se for fornecedor, vai ser fornecedor. Mas sempre nesse viés, tá bom? Aí, aqui eu trago para vocês, né, de uma maneira bem descontraída, bem fácil, que algumas coisas podem interferir nesses saldos aqui. Então, vamos dizer que nós trabalhamos com uma empresa que sofre devolução, que faz descontos, que tem adiantamento de clientes. Então, cada uma das operações, ela vai ter algum, né? Se tiver, por exemplo, devolução no abatimento das vendas. Então, aqui nas entradas, a gente pode escolher. Nós colocamos o valor da entrada total, cheio, né? Bruto. E depois nós vamos lá com uma continha de menos, né? Fazendo uma continha de menos, que faça aí o valor da devolução, valor de descontos concedidos. Ou então, nós colocamos a receita, se nós tivermos esse dado, e quanto realmente a empresa teve já descontado direto as devoluções e os descontos, tá? Eu já aviso vocês que nenhuma das nossas atividades tem essa parte aqui de descontos, de devolução, enfim, tá? Nem adiantamentos. Mas o que vale colocar aqui para vocês, o que vale eu frisar aqui para vocês? Vocês têm como base aí, vocês têm pela frente concursos públicos, vocês têm pela frente CRC, vocês têm pela frente ENAD. Então, é importante que vocês fixem isso e que vocês consigam compreender qual é o intuito de colocar essas contas aqui no meio. Para eu ter um valor ok, para eu ter um valor que realmente espelhe aquilo que está acontecendo na minha empresa, eu não posso colocar um valor de receita bruta lá, sendo que esse valor está incluindo, né? Está incluso. Não está deduzido descontos e devoluções, tá? Então, é preciso fazer a subtração desses eventuais descontos ou abatimentos aí relacionados a devoluções, tá? Então, essa é a situação. Vocês têm que entender que caso houver uma situação de devolução, vocês vão ter que colocar aqui um menuzinho, né? Para auferir aí o cálculo, desenvolverem o cálculo. Aí, pessoal, a única situação no método direto que vai haver uma diferença, tá? Que além de utilizar essa equação aqui, vai utilizar outra para descobrir um valor, vai ser no caso de pagamento de fornecedores. O pagamento de fornecedor, ele se dá da seguinte maneira, assim como os demais, ele vai ser assim, ó, saldo inicial do fornecedor, que vai ser aquele de 31 do 12 de X1, tá? Então, o valor lá do saldo de fornecedor, que a gente vai ver no passivo nesse caso, né? Então, aqui nesse caso seria 100 mil reais, tá? Aí aqui, ó, ele fala o seguinte, mais entradas, que são as compras. Porém, a nossa DRE, ela não dá o valor das compras, ela dá o valor do custo da mercadoria vendida, tá? Não quer dizer que eu vendi todo aquele, né? Tudo que eu comprei foi vendido dentro de determinado período. Então, nós mesmos vamos ter que desenvolver a fórmula para saber quanto a empresa comprou ou não. E de que forma que esse cálculo vai dar para compor aqui essa parte das compras. Ele vai ser compras igual estoque final menos estoque inicial mais CMV. O valor que der aqui, nós vamos levar para as nossas entradas, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Aqui em estoque.
estoque final menos estoque inicial mais o meu CMV. Esse é o valor que eu vou colocar aqui nas minhas entradas, nas minhas compras, beleza? Daí, feito isso, vai ser a mesma situação. Menos saída aí, que é o 31/12 de X2, tá? A outra parte do balanço comparativo, o ano subsequente. Aí nós vamos ter o saldo final de fornecedores pagos durante aquele determinado ano que quer se analisar. Da mesma forma que eu expliquei para vocês que pode haver aí a incidência de algumas situações no desenvolver dessa equação lá em clientes, a mesma coisa pode acontecer aqui nos fornecedores, tá? Então, pode ser que houve adiantamento a fornecedor. Então, se houve um adiantamento ao fornecedor, eu já paguei alguma coisa para ele, vai entrar aqui como mais. Se houve um adiantamento saldo final. Ah, tá. Se houve um adiantamento ao fornecedor no ano de X2, né? Então, se houve lá em X2 um adiantamento ao fornecedor, ele vai entrar como mais. Se lá em X1 nós percebemos que no ativo houve um adiantamento ao fornecedor, ele vai entrar como menos, tá? Então, temos sempre que comparar os dois anos. Então, sempre que a gente falar em saldo inicial, nós vamos pensar em X1. Sempre que nós falar em saldo final, nós vamos pensar em X2. Lembrando que o balanço é sempre comparativo para desenvolver a DFC, tanto no modelo direto como indireto, beleza? Agora, para a gente fixando tudo isso que eu falei, nós vamos desenvolver alguns passos a passo junto. O que eu sugiro para vocês? Peguem caneta e papel na mão e vão fazendo os cálculos na mão, vão fazendo aquela equação no caderno de vocês, porque daí vocês vão treinando aí a habilidade de lembrar o cálculo sempre, treinando a habilidade aí de lembrar da equação, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a DFC no modelo direto, que nem é obrigatória pelo fisco, ela caiu num concurso de auditor. Ela cai também no CRC e ela cai também no ENAD. Cai em todos os tipos de concurso aí, que são para auditor, que é para analista, que é para contador responsável, tá? Ela é um pouco mais difícil de cair para assistente de contabilidade, enfim. Mas para cargos aí um pouco mais elevados para serviços com uma necessidade de conhecimento maior, esse tipo de método cai sim, tá bom? Então, é bem importante que vocês entendam a essência deles, tá? Então, vamos lá. A CIA Novo Horizonte elabora a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto. São dadas as seguintes informações extraídas de sua contabilidade referente ao exercício de 2005, em reais. Então, aqui, pessoal, notem que eles não vão colocar a demonstração contábil. Não está apresentado o balanço patrimonial, nem a DRE. Porém, provavelmente, quando for nessa situação, os dados aqui apresentados são dados extraídos do balanço da DRE, tá? Que dão um embasamento para vocês desenvolverem a atividade. Beleza? Então, aqui, ó. Aí ele pede aqui, então, peraí, deixa eu voltar. Aqui, são dadas as informações referentes ao... Tá. O valor pago pela companhia a fornecedores. Eu li que eles querem saber o pagamento de fornecedores. Eu vou lembrar que a equação é igual para todo mundo, mas lá nas entradas, que são as compras de fornecedor, eu tenho que fazer um outro cálculo. Lembrem que é o estoque final menos inicial mais o CMV, tá? Então, vamos retomar aqui. Saldo inicial de fornecedor. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu fiz. Aqui. Vamos lá. Peraí, vamos começar fazendo, então, o valor da compra, tá? Então, aqui, o valor da compra, que é o que nós vamos colocar lá na nossa equação. Aqui nesta parte, ó, em compras, na equação na parte de compras. Então, aqui, para a gente descobrir o saldo da nossa compra, nós vamos fazer estoque final, aqui, ó, no nosso enunciado, menos estoque inicial, mais CMV. Então, aqui no nosso enunciado, fala-se o seguinte:
Saldo inicial de fornecedores. Vou precisar? Vou, mas depois. Vamos fazer primeiro a equação das compras. Saldo final da conta estoque. Vou precisar agora. Então, que é 400 mil reais. Então, coloco aqui, 400 mil. Menos o meu estoque inicial, que está aqui, ó. Saldo inicial da conta estoque de mercadorias. 380, tá? Aí aqui, se nós formos fazer de cabeça, nós já vamos ver que vai dar uma diferença de 20 mil aqui, né? Esse cálculo. 400 menos 380, 20 mil. Mais o CMV, que é 950 mil. Custo da mercadoria vendida igual a 950 mil. Então, os 20 mil mais os 950, nós temos um valor de compra durante o ano de 2005 no valor de no valor de 970 mil. Então, esse valor, depois eu vou utilizar ele agora para desenvolver a minha equação. Então, aqui, ó, saldo inicial de fornecedores. Aí, aqui, saldo inicial da conta de fornecedores. Pegamos aqui, ó. Gente, depois de feito esse cálculo aqui, é só seguir aquela equação aqui que eu apresentei para vocês, que é igual para todo mundo. Tá? Então, ou aqui em fornecedores, tá? Pode escolher qual das duas vocês querem pegar, que é a mesma no caso. Aí, então, vamos lá. Saldo inicial da conta fornecedor, 200 mil. Mais entradas, que são as compras, retirado aqui dessa equação, 970 mil. Menos saídas, pagamentos, que é entendido, e as saídas é o saldo final, então é 31/12 lá de X1, no caso aqui de 2005, né? Então aqui, saldo final da conta de fornecedor, 260 mil. Igual a 910 mil reais foram pagos a fornecedor no ano de 2005. Como que agora, pessoal, a gente entende que foi pago 910 mil reais? Prof, como assim foi pago 910 mil reais? Então, ó, prestem atenção aqui comigo. Em 2005, eles compraram 970 mil reais, certo? Então, ó, foi somado aqui 200, que era o saldo inicial, que eu ainda tinha que pagar em 2005. Lá em 2004... foi fechado o ano devendo 200 mil reais ainda para os meus fornecedores. Então, eu somei esses 200 mil reais aqui com o saldo que entrou de compras que foi de fato efetuadas em 2005, tá? Então, esses dois juntos aqui, né? 1 milhão e pouquinho deu. Esses dois juntos eram valores que eu tinha a pagar aí durante 2005. Aí, foi feito menos o que ainda tem que pagar. Então, no final do ano de 2005, a empresa tem que pagar ainda 260 mil reais. Então, entende-se que ficou a pagar todo o valor comprado e do que veio do ano anterior, ficou ainda 260 mil reais. Então, nada mais é do que o valor realmente pago. Por quê, prof? Porque se não tivesse sido pago, parte desse valor provavelmente ainda ia estar aqui em obrigações a pagar, né? Preciso ter o meu controle de obrigações a pagar, tá? Então, é desta forma que se dá o raciocínio dessa equação. Então, como eu falei para vocês, vão ser todos iguais, tá? O que nós precisamos entender? Em algumas questões, vão cair questões, por exemplo, despesas administrativas. Despesas administrativas geralmente são pagas na hora que acontecem, tá? Então, por exemplo, despesas com venda. Toda vez que o meu vendedor sai para a rua, provavelmente eu já vou dar para ele um dinheiro lá para ele fazer o pagamento do seu lanche, da gasolina do carro, enfim, eu já dou para ele lá o valor referente à diária. Então, algumas informações, elas vão estar apenas na DRE. Por quê? Porque elas não são dados que vão ser a pagar, não são obrigações que estão a pagar. Elas são pagas em dado momento, elas são pagas durante o período, elas não ficam a pagar como fornecedores, como recebimento de clientes, como estoque. Tá? Vocês estão entendendo? São coisas que todo mês eu faço pagamento. Eu não fico devendo, eu não fico com valores a pagar.
tá? Então, geralmente, despesas administrativas aí são coisas que eu pago logo. Por exemplo, luz, água, telefone. Geralmente são coisas que todos os meses eu faço, eu quito, eu faço o pagamento, tá? Por que isso? Porque se eu não pagar a minha luz, eu fico sem luz, né? Então, geralmente é dado. Então, só vai aparecer na DRE. E aquele valor que aparecer na DRE já é o valor, né? Já entende-se que é o valor pago durante o período. Beleza? Por isso, né? Só retomando. Por isso que a maioria das questões, por isso a maioria das informações retiradas da DFC do método direto, ela quer saber mais o quanto foi pago de fornecedores, o quanto foi recebido de clientes. Tá? Então, essa é a principal informação extraída da DFC no modelo direto. Então, aqui eu trouxe um outro dado para você, tá? Para vocês. Então, aqui é técnico do judiciário, tá? Para ser contador. Considere as informações extraídas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício da empresa Horizonte, empresa comercial, referente ao exercício de X2. Aí aqui, com base nessas informações, o valor recebido de cliente em X2 foi em milhares de reais. Então, lembrando aqui que a equação sempre vai ser a mesma para todo mundo. Então, vai ser saldo final, saldo inicial mais entrada menos saída, que é o saldo final, né? Igual o saldo lá de valor recebido de clientes ou pago de fornecedores. Então, vamos lá, ó. Aqui. Ele quer saber valor de clientes. Clientes nada mais é do que ou clientes ou duplicatas a receber, enfim, né? Então, aqui, clientes. Vamos desenvolver aí o nosso cálculo. Deixa eu só trazer aqui. Então, aqui, resposta. Saldo inicial de clientes. O valor em X1, 31/12 de X1 é de 110 mil. Mais as entradas. Receita de vendas, 900 mil reais. Tá? Então, o que compõe aí meu cliente? As receitas. Geralmente, parte dessas receitas são pagos por meio de boleto e pagos o resto à vista. O que é pago por meio de boleto, nós registramos na nossa contabilidade como duplicatas a receber ou clientes, tá? Então, aqui, entrada, 900 mil reais. E aqui, no ano subsequente, nós entendemos que é o valor, né, em X2, que é o valor da nossa saída, que a gente entende, de recebimento, é o valor de 140 mil reais, que então, ao final do ano, os clientes ainda têm a pagar 140 mil reais. Então, eu ainda tenho a receber 140 mil reais. Então, o valor final de clientes, ou seja, o valor recebido dos meus clientes em X2 foi de 870 mil reais. A lógica da equação é a mesma do que a gente viu lá no fornecedor. Então, no início do ano de X2, eu tinha a receber de clientes 110 mil reais. Durante o ano de X2, entrou de receita na minha empresa 900 mil reais. Como eu falei, parte dos meus clientes, eles pagam à vista e partes a prazo. Aqueles que pagarem a prazo vão custar lá nas minhas obrigações, nos meus clientes a receber ou duplicatas a receber. Então, aqui, a equação soma os dois valores que eu tenho a receber e faz menos o valor que eu ainda tenho a receber, né? Que está registrado ali como a receber. Então, aqui nada mais, nada menos do que desse total aqui de 1.010 mil, né? Que eu tinha aqui somando esses dois no início do período, eu tenho a receber ainda 140. Então, esse 1.010 mil aqui, menos 140, fecha o valor de 870 mil reais já recebidos durante o período de X2, tá? Então, é essa lógica que nós precisamos desenvolver. Então, se a gente fosse olhar aqui, a resposta correta seria A, 870 mil reais recebidos, tá? Aí aqui eu trouxe um pouquinho diferente para vocês, que vai ter uma bem parecida lá nos exercícios de vocês.
Aí, no ano passado, quando eu passei para o pessoal desenvolver essas atividades em sala, eles ficaram com um pouquinho de dúvida nessa questão. Então, aqui eu trouxe uma para já exemplificar, para vocês conseguirem entender o raciocínio desse tipo de cálculo aqui na DFC, tá? Aqui, ó, com base nestas informações, estas aqui, balanço e DRE, apresente por meio do cálculo da DFC no modelo direto qual foi o valor dos pagamentos de dividendos a pagar. Então, quanto eu paguei de dividendos em X2, tá? Então, vamos lá. É a mesma equação para todo mundo. Saldo inicial mais entrada menos saída, tá? Então, vamos pensar aqui de que forma que nós faremos isso. O saldo inicial, nós vamos pegar aqui no nosso balanço, tá? Aqui no passivo, em X1. Ué? Aqui é porque, gente, desculpa, ó, se vocês olharem aqui o meu balanço patrimonial, eu coloquei X1 desse lado e X2 desse, por isso que pode confundir, tá? Então, inicia-se nessa visão aqui agora. Até então, o meu X1 estava desse lado e o meu X2 desse. Então, vamos lá. Ó. O valor do meu X1 aqui, então, é 9.600 reais, tá? De dividendos a pagar no ano de X1. Então, aí eu iniciei X2 devendo, né, 9.600 reais a pagar. Aí aqui pede qual foi a entrada dos meus dividendos a pagar. Entrada, nós olhamos na nossa DRE. Só que na nossa DRE, ela só mostra o nosso lucro líquido do exercício. Ela não mostra os dividendos a pagar. Os dividendos a pagar, ele é um valor que ele está estritamente ligado ao nosso balanço patrimonial. Ou ele está no nosso passivo, ou ele está no nosso patrimônio líquido. Então, o que nós fazemos nesse tipo de cálculo? A nossa entrada, ele é o valor dos dividendos a pagar no ano de X2. Ou seja, em X2, ele encerra o exercício distribuindo 17 mil reais. Ó, prestem atenção aqui comigo para vocês entenderem a lógica desse cálculo aqui. Quando eu finalizo o ano, é que eu sei, lá em 31/12, vamos falar agora de 2020. Quando eu finalizo o ano, em 31/12 de 2020, eu fecho a minha DRE e sei o quanto de lucro a minha empresa teve. Aqui nesse caso, ele teve quase 60 mil reais de lucro, ó, lucro líquido do exercício, correto? Aí eu vou jogar esse valor lá no meu PL, e daí eu vou decidir junto com a minha administração quantos por cento desse valor eu vou distribuir para as pessoas que investiram na minha empresa. Aqui, eles decidiram que iam distribuir, pagar de dividendos 17 mil reais, tá? Então, o que é isso? Eu só vou pagar os dividendos no ano subsequente, porque eu fecho o meu período no dia 31/12 de X2. Eu só vou pagar esses dividendos no próximo ano, lá em janeiro, fevereiro, março, posso pagar em até 3, 4, 5 parcelas de dividendos. Por isso, pessoal, que o raciocínio do dividendos é que no ano subsequente eu paguei o que era do ano anterior. Então, aqui, ó, no ano de X2 que eu vou pagar esses 9.600. No ano de X3, por exemplo, eu vou ter pago os 17 mil reais que entrou em X2, porque os dividendos a pagar, eles só entram como obrigação no último dia do ano, no último dia do meu período, porque é o dia em que eu fecho a minha DRE, eu fecho as minhas demonstrações contábeis, aí sim eu levo isso como obrigação para o ano subsequente. Então, aqui a entrada, pessoal, é o valor no qual eu decidi que eu vou distribuir, e é o mesmo valor que está o meu saldo final, tá? Então, aqui vai ser entrada menos saídas, né? Que vai ser o mesmo valor, vai dar zero. O valor, então, pago de dividendos em X2, que é referente ao ano de X1, foi de 9.600. Aqui, se nós estivéssemos falando do ano de X3,
provavelmente apareceriam que era R$17.000, que é o valor referente ao lucro de X2 que foi pago em X3. Beleza? Então, galerinha, o nosso método indireto, no final, ele fica desta forma aqui, ó. Depois que eu faço todas as minhas equações, ela vai ficar dessa forma aqui. Recebimento de clientes, valor de tanto. Pagamento de fornecedor, no valor de tanto. Pagamento de aluguel, pagamento de salário, né? Depende o quanto de entradas e saídas eu tive referente, por exemplo, às atividades operacionais, às atividades de investimentos, às atividades de financiamento. E no final eu entendo o quanto eu tive de lucro ou não durante um período. Então, aqui nesse caso, eu tive 300 mil negativo em investimentos, 130 em operacional e eu tive de financiamentos 500 mil positivo. Então, eu vou fazer 500 mil menos 300, menos 130, eu tive um caixa líquido de R$70.000 positivo na minha conta, né? Então, que eu tive de entrada de caixa limpo, né, que ficou na minha empresa, R$70.000. Então, nesse caso aqui, nesses 3 exemplos que eu trouxe para vocês, eu trouxe aqui um exemplo de fornecedor, que é a atividade operacional, enquadra-se como atividade operacional. Trouxe aqui um fluxo de caixa de atividade operacional ligadas a recebimento de clientes. E, por fim, eu trouxe de financiamento, que é pagamento de dividendos, tá? Então, se a gente tivesse que desenvolver um ADFC inteirinha com base nessas três atividades, nesses 3 fluxos, nós desenvolveríamos dessa forma. Colocaríamos aqui recebimento de clientes, menos os pagamentos do fornecedor, o quanto ficaria. De investimento nós não teríamos nada e quanto foi a atividade de financiamento da nossa empresa, que é referente ao pagamento de dividendos. Aí nós veríamos se nós tivermos um fluxo de caixa positivo ou negativo. Beleza? É isso a nossa aula de hoje. Façam as atividades e qualquer dúvida vocês me deem aí um alô. Não esqueçam que durante a aula eu estou sempre com vocês. Estou sentada aqui na frente do meu computador esperando vocês mandarem um hello para mim. Beleza, pessoal? Tchau, boa semana.